Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022, para trazer mais uma atualização e um relatório interessantíssimo, importantíssimo do RVGCR a toda essa nação inscrita no meu canal desde o início. Todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, veem os meus vídeos, muito obrigado pela companhia. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Como sempre, em busca de novidades, amigos, encontro inteligências muito orientadas a todas essas questões da atualidade, a todo desembolso, o possível desembolso desses fundos, essa transição histórica e nunca ocorrida para as pessoas no sistema financeiro e diante de algumas questões aí sendo forçadas atualmente por esses blocos econômicos, né, que estão em ascensão do tipo BRICS, né? Algumas decisões estão sendo tomadas por esses países que querem sim trazer uma soberania diferenciada, um sistema também com uma patente incrível que tem a gestionar o novo sistema financeiro do mundo fora das mãos dos Estados Unidos, da rede SWIFT, que é gerenciada por todos esse conglomerado de organizações que detêm essas patentes também, que estão nos Estados Unidos, né, amigos, e em alguns outros países. Enfim, eu continuo com muita fé, muita esperança, otimismo de que isso venha a se concluir pelos próximos dias, mais tardar em 2023, né, amigos, visto que não posso ser hipócrita de dizer, né, que temos uma agenda muito apertada, são praticamente 11 dias para o final do ano de 2022, mais um ano histórico. Eu, particularmente, não tive um ano tão bom, né, meus amigos, quanto gostaria. Alguns ocorridos, né, foram fatídicos, né, na minha família, mas, enfim, estamos aqui para poder passar por tudo isso, né, e torcer para que esse 2023 também nessa virada seja espetacular, começando aí pelo desembolso desses fundos, né, que ultimamente tem sido comentado, muitos desses detentores de projetos humanitários, né, porque esses caras no nível 4B, eles estão desenvolvendo projetos incríveis, né, porque eles sabem que precisam desenvolver projetos humanitários. Em outros níveis, né, você não precisa desenvolver para resgatar uma quantia favorável do título ou alguma da obrigação ou dessas ações nos Estados Unidos, né, como eu leio para vocês que o Marco fala, né? Mas em algumas instâncias, amigos, e principalmente no nível 4B, onde esses fundos, né, de valores incomensuráveis, eles estão sendo distribuídos, eles são todos para fins humanitários, sociais, de reestruturação global, né? Então, são projetos que eles estão olhando minuciosamente. E esse processo continua, meus amigos. Eles avaliam isso, né? Eles avaliam essas disposições de vários documentos que recebem, né? E as comunicações mais recentes que nós estamos tendo, né? Isso envolve os grupos também que eu participo, né? Essas informações estão chegando. Nós estamos confirmando, logicamente, fim de ano, há uma pressão tremenda para que isso se conclua, né? Entre os próprios bancos, né? Que eu já estou falando desde o começo do mês, que os próprios bancos vão estar trabalhando aí até na véspera de Natal e depois, né, só parando no Natal, já voltando no dia 26 a trabalho, né? E porque isso funciona sábado e domingo também, né, gente? Muitas dessas tratativas são feitas, né? E todas essas posições bancárias, notícias, informações andam saindo para nossa ainda direção, para a gente não ficar perdido, né? Eu acredito que esse movimento do GCR continua, leva a tudo isso, supostamente também faz a liberação de todas as quantias humanitárias, inclusive de patentes militares que já estão suprimidas há algum tempo pela força de militares de diversos países nesse mundo.
E como eu já disse, comentei com vocês outro dia, né? Acredito que o ser humano já tenha vencido algumas barreiras, né? Que estão sobre o controle militar de alguns países. Bom, meus amigos, todo esse processo, né? Eu costumo tentar trazer notícias sobre isso, perdão. E as pessoas que me acompanham, né? Estão sempre familiarizadas aí com esses provedores também, que eu sempre estou comentando, né? Algumas pessoas perguntam, onde estão as suas fontes, né, Daniel, de onde você tira informações? E eu recolho essas informações, né, do canal do Mark, das inteligências do Charlie Ward, do Simon Parkes, Frank, Bruce e muitos outros que falam na internet, né, que eu posso rastreá-los também, que estão falando mais ou menos a mesma coisa, né, com algumas outras informações, às vezes, que considero hoje privilegiadas, pois nessa humilde caminhada chegaram pessoas, né, muito influentes até mim nesse âmbito, né, com informações, né, dignatários também, donos de títulos, né, e nessa caminhada vamos indo, amigos, cada um com o seu projeto firme, com a sua crença firme, né. O que eu recebi, corri atrás, né, da última inteligência para essa noite, né, vindo dessa tarde para essa noite, vem muito em parte do canal do Mark, queria começar com vocês através dele, né? Como disse, né, quase não há muitas notícias vindas do Iraque. Tenho a confirmação do pessoal dos bônus na Europa de que eles realmente iniciaram o processo no último fim de semana para cá. O que isso significa para o nosso tempo eu ainda não sei, mas estou esperando pelas confirmações da Ásia, seguidas dos Estados Unidos. O que estou ouvindo de várias fontes é que eles deram a eles 1% do valor real, não um valor de revenda, para títulos históricos. Para muitas destas baleias, é de trilhões de dólares. É muito empolgante que estes títulos estejam avançando. Estou tentando obter confirmações dos centros de Hong Kong para ter uma ideia melhor sobre este cronograma. Bancos e centros de resgate ficaram em silêncio. Esses que estão participando estão com a agenda muito apertada, está difícil obter notícias e não há muitas informações para compartilhar além disso. Esperamos ouvir algo ainda esta semana, chegando até nós. Se eu ouvir alguma confirmação, eu divulgarei. Os detentores de títulos, estando e conseguindo acessar, terão um suporte diferente. Vamos logo depois deles. É uma vitória que estes títulos estejam se movendo. Achei que todos no nível 4B ficariam líquidos antes dos outros níveis. Historicamente, eles deveriam pagar em títulos históricos todas as coisas antes da reavaliação e redefinição. Eles podem ter mudado isso e começar com um grande financiamento no nível 4B agora? Com certeza. Com base no que eu estou ouvindo no grupo de títulos, eles estão recebendo uma porcentagem agora, e depois obterão um saldo em dólares lastreados em ouro. Acho que eles vão fazer isso porque querem saber que essas coisas estão se movendo e nenhum país vai renegar sua responsabilidade financeira no pagamento de todos estes títulos históricos. Então, eu afirmo que, com base no que eu estou vendo acontecer em toda essa conversa, é assim que eles vão lidar com isso. Há um boato também de que o Iraque está tentando derrubar Sudani. Eles estão frustrados porque Sudani fez promessas de que uma das primeiras coisas que faria se mudar o valor, seria mudar o valor do dinar,
Eu acho que é mais provável que Sudani derrube os ministros em exercício no Banco Central do Iraque, se eles não seguirem em frente, baseado no que eu estou ouvindo. Os bancos centrais já compraram mais de 40 toneladas de ouro no terceiro trimestre. Esta é realmente uma mensagem oculta para os investidores? Isso é o que eles compraram nos livros. Isso é o que está sendo relatado. Então sabemos que há muito mais disso fora dos livros, que também foram comprados, e não nas trocas nominais de ouro. Se o ouro for comprado de particulares ou das minas, não ouviremos falar disso. Sabemos que 300 toneladas foram para a China especificamente. Isso é enorme. O que os bancos centrais sabem, que quem não está acordado não sabe, as pessoas não têm a menor ideia, mas já estão vendo alguns sinais. No final, o dólar vai a zero e os Estados Unidos da América dão calote. Esta é uma boa que quero compartilhar, de volta aos fundamentos. Eles precisam de algo tangível. Não há como evitar o colapso final do boom provocado pela explosão do crédito. Essa é uma leitura fantástica e entra na história. E como talvez tentamos todas as vezes que tentamos as bolhas fiduciárias e dívidas, elas entraram em colapso e eles tiveram que criar um novo dinheiro baseado em commodities. Se for lastreado em commodities ou ativos reais, é dinheiro. Se for fiduciário e não for lastreado em nada, é moeda. A moeda é como uma corrente elétrica. Ela quebra em qualquer lugar e a coisa toda acaba. Isso é diferente de um dinheiro lastreado em ativo, no qual você ainda tem o ativo e então ele não quebra. O negativo do lastreado em um ativo é a liquidez, mas existem maneiras atuais já de contornar isso com o novo sistema. É hora dos White Hats saírem e puxarem o gatilho. Simon Parkes está dizendo que o HSBC será o banco líder e que já está dando alerta máximo de redenção aos Estados Unidos. Ouvimos também que novas acusações estão sendo abertas e prisões acontecendo. Bom, amigos, seguindo essa grande atualização, né, proposta por esses irmãos, né, que se reúnem lá, e principalmente pelo Mark, que dá as suas grandes opiniões, né, sobre esse assunto e sobre toda esta questão global que acontece lá no Iraque, né, sempre na questão da reavaliação do dinar e investimentos com moeda, do Zin, do Dong, da Rúpia, meus amigos, do dinar, né, no caso. Temos também o processo dos títulos históricos, ações da CMKX, há muito envolvimento, muita em questão, né, e tudo isso é interessante para nós, pois faz parte do GCR. Continuando aqui com as nossas informações, né, como estamos sabendo, um contato do DHS diz que eles estão muito otimistas com tudo que vai acontecer essa semana e que todas essas liquidações significam que estamos prestes a sermos pagos. Alguns destes valores de títulos são consideravelmente altos. Nossa fonte diz também que já foi dada a luz verde e que todos esses compromissos devem ser definidos. Ativos da Golden Dragon Bonds Trust já estão movendo contas do QFS para contas primárias e secundárias, e alguns destes detentores de títulos já receberam seus códigos para acessar totalmente esses fundos e não estão se falando. No Oriente Médio, eles adiantaram o lado tecnológico e estão tendo transferências de pagamentos transfronteiriças e as taxas de câmbio praticamente em todo o mundo agora. Está começando. Houveram várias reuniões nos Estados Unidos que permitiram essa grande mudança.
as coisas estão se movendo. Você ouve falar dos programas de colocação privada e muitas plataformas de negociação. Mas como elas funcionam? Foram desenvolvidas pela primeira vez na década de 1930 pelos Estados Unidos da América e Suíça após a recessão global como um meio de criar capital de giro. Em seguida, não foram mais usados e permaneceram nos livros de história econômica. Antes de recuperar o interesse em 1944, eles eram uma alternativa atraente para obter fundos não reembolsáveis para projetos humanitários geralmente focados no desenvolvimento de infraestrutura, que após a Segunda Guerra Mundial foi drasticamente necessário para reconstruir os países devastados pela guerra. Todos estes pacotes de prosperidade são seguros, porque são efetuados em regime de arbitragem, compra e venda de instrumentos financeiros e é efetuado de imediato com preços pré-definidos. Eles são frequentemente descritos como investimentos sem riscos, onde um banco principal emite instrumentos financeiros com desconto, como MTNs, notas de médio prazo, SBLCs, Standby Letters of Credit, e BGSs, Bank Guarantees e outros instrumentos similares. Para um comprador e outro banco de primeira linha que se comprometeu a comprar as notas a um preço acordado, o comprador são geralmente vários bancos. Eles são usados com mais frequência no comércio internacional, onde um vendedor pode não ter a certeza sobre a capacidade desse comprador de pagar por essas mercadorias recebidas. Supostamente, o banco comprador precisa de um grande depósito de um novo cliente para criar a linha de crédito que será utilizada para a compra. Esses depósitos já estão sendo feitos, como estamos sendo informados que está sendo mantidos pelos bancos, em que todas essas transações iniciais estão sendo concluídas através dos certificados digitais lastreados em ouro, com a promessa de pagamento por parte de todos esses bancos envolvidos nessas transações nos próximos dias. Esses bancos estão ficando super alavancados. Muitos estão obtendo estes fundos de várias reservas. E as leis bancárias atuais estão exigindo que os bancos mantenham uma certa reserva para toda a taxa de distribuição. Todas as correções estão sendo feitas com os acordos de Basileia 3, 4 e 5, o QFS, Sistema Quântico Financeiro, o Global Currency Reset, reavaliação, é o tipo de atividade que está lançando todas essas moedas lastreadas em ativos. Está lançando também o resgate dos títulos históricos e liberando os valores de ouro, prata e que representam todas as commodities. Bom, meus amigos, são as informações que eu queria trazer para essa noite, muito esperançosas, né? Esses textos são autoexplicativos, às vezes eu não há muito que se compreender, né? Somente aguardar, né, nessa etapa que essas coisas se concluam, e como um bom irmão otimista, eu aguardo, né, meus amigos, todos os dias, recolho informações disso. Se você gosta, continue se inscrevendo, deixando o like, seu comentário. Isso é muito importante para manter o engajamento deste conteúdo na plataforma, que mais e mais pessoas nos conheçam e nós possamos aumentar cada vez mais essa grande família. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além.
E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Continuem tendo uma excelente terça-feira, abençoada. Que a nossa quarta seja repleta de luz, de harmonia, de prosperidade, muita paz, né? E que continue sendo abençoada também. Até amanhã, se Deus quiser, meus irmãos. Bom descanso. E quem quiser voltar, estarei aqui amanhã novamente, né? Tchau, tchau, meus amigos.